Irmãos, vamos começar nosso estudo. Hoje falaremos sobre arrependimento para a vida e salvação. Arrependimento para a vida e salvação. Quero ler um texto, começar lendo o texto de Tito 3, de 3 a 5. Tito 3, de 3 a 5, que fala justamente sobre o que nós éramos antes e o que nós somos hoje em Cristo Jesus. Tito 3, de 3 a 5. Diz assim: Houve o tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa do ato de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vou continuar lendo até o 8. Que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse momento que nós temos com a sua igreja, para estudarmos a palavra do Senhor nessa escola bíblica. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa abrir o coração dos membros de nossa igreja, desses irmãos, para valorizarem esse momento tão especial que é de estudarmos a sua palavra. Ó Deus, que possamos priorizar em nossos corações. Também pedimos, ó Pai, que esse estudo seja bastante eficaz para que possamos entender o que é o arrependimento e como que o Senhor trabalha da maneira nossa salvação em nossa vida, com o arrependimento, a fé e a salvação. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Esse é o capítulo 15 da Confissão de Fé Batista, de 1689, e fala justamente sobre o arrependimento para duas coisas: o arrependimento para a vida e o arrependimento para a salvação, que não são arrependimentos diferentes, mas são arrependimentos que nós devemos entender justamente para como lidar com a nossa vida em Cristo Jesus. Então vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto da confissão diz assim: aqueles eleitos que são convertidos em anos maduros, tendo vivido algum tempo em estado natural e por isso servido a diversas concupiscências e prazeres, Deus, em seu chamado eficaz, concede-lhes o arrependimento para a vida. O que esse texto, que essa frase então nos ensina? Primeiro, ele diz que os eleitos, então os salvos por Cristo Jesus, aqueles que são convertidos em anos maduros. A ideia aqui é que aqueles que têm consciência do seu pecado, aqueles que têm consciência do seu arrependimento, que precisam se arrepender e então são salvos. Antes, eles viveram uma vida em estado natural. O que é uma vida em estado natural? É uma vida que é do estado natural do homem, que é em pecado. Então essa então seria a vida em estado natural, a vida em pecado. E eles dizem então que eles são servidos a diversas concupiscências e prazeres. Ou seja, a nossa vida antes de Cristo, né, a vida do cristão antes de Cristo Jesus, é uma vida em que ele obedece o seu próprio
coração. Ele vive uma vida para satisfazer os seus prazeres, para satisfazer o seu pecado. Mas Deus, então, revertendo toda essa história, concede o arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida. Uma coisa interessante é que quando a gente fala sobre arrependimento, parece que são dois tipos de arrependimento que normalmente as pessoas elas entendem. O que eu quero dizer com dois tipos de arrependimento? Existe aquele arrependimento para a salvação. Então, a pessoa vai, ela escuta o Evangelho, e ela confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, e ela arrepende dos seus pecados. Ou seja, ela olha para os seus pecados e se arrepende deles. E pede perdão ao Senhor por causa dos seus pecados. E aí tem gente que fala assim, eu me arrependi dos meus pecados. Mas a sua vida não parece que ela de fato se arrependeu dos seus pecados. Não é mesmo? Então talvez a gente conheça muitas pessoas assim, que falaram que uma vez se arrependeram dos seus pecados, mas vivem uma vida longe de Deus, como se nunca tivesse se arrependido dos seus pecados. E eles se tornam, então, cristãos nominais, ou cristãos não praticantes, a gente poderia chamar assim. Que eles vivem uma vida longe de Deus e não parece que de fato se arrependeram. Mas o que esse texto está nos trazendo, que a palavra de Deus nos traz, nesse texto que nós lemos de Tito 3, é que o arrependimento é o quê? O arrependimento é o momento que eu me arrependo, ou o que é o arrependimento? É um momento contínuo? O que vocês acham? O que você acha, irmão João? O arrependimento é um momento da minha vida que eu me arrependo, o arrependimento é um ato contínuo da minha vida. O arrependimento? Uhum. Todo tempo. Todo tempo. Ok. Então, teve aquele momento na sua vida que você arrependeu dos seus pecados? Teve, né? Momento que nós chamamos o momento da salvação, digamos assim. Mas adianta a pessoa falar que se arrependeu dos seus pecados naquele dia, mas viveu uma vida sem arrependimento dos seus pecados diários? Então, o que a Bíblia nos ensina? Que o arrependimento não é simplesmente um dia só, mas é algo contínuo. Então vamos colocar um exemplo prático da nossa vida, né? Imagina uma criança. Aí o pai chega para a criança e fala assim, você não pode fazer tal coisa. Então o pai chega para a criança, não pode, enfiar o dedo na tomada. Você não pode enfiar o dedo na tomada. Aí a criança vai lá e enfia. Aí o pai vai lá, briga com ele, tomou choque e tal. Aí briga com ele, hoje mal dá para tomar choque com tomada. Mas vai lá e toma lá o choque e aí o pai briga com ele. Aí disciplina o menino. O que acontece? Aí o menino fala, não pai, eu estou arrependido. Não deveria ter feito isso, eu estou arrependido. Passa 5 minutos, o menino vai lá e enfia o dedo na tomada de novo. O que isso mostrou? Ele está arrependido? Esse menino de fato está arrependido? Sim ou não? Uhum. O menino está arrependido? Ele enfiou o dedo na tomada, o pai brigou com ele e falou assim, não pai, eu estou arrependido. Aí ele foi lá, 5 minutos depois, enfiou o dedo na tomada de novo. Ele está arrependido de fato? Não. Então a salvação, ela é a mesma coisa. A salvação é a mesma coisa, o arrependimento para a salvação é a mesma coisa. Se teve um dia da minha vida que eu pedi perdão para o Senhor, Deus, eu me arrependo, eu não deveria ter cometido os meus pecados, eu deveria viver uma vida agradável ao Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Mas no dia seguinte, a pessoa continua cometendo os mesmos pecados. Será que realmente ela está arrependida? O texto que a gente leu fala que Deus nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Ou seja, o Espírito Santo, ele nos limpa e renova o nosso coração. Então, quando eu digo que eu estou arrependido, significa que realmente eu estou arrependido e eu não cometo mais esses pecados que eu disse que eu estou arrependido. Portanto, o arrependimento, ele é um ato contínuo. Todos os dias eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Todos os dias. Tem crente, hoje em dia, que diz até o seguinte: vocês reformados, tudo mais, falam muito sobre pecado. Vocês ficam falando muito sobre pecado. É o tempo todo falando que a gente tem que nos arrepender dos nossos pecados. Não, Cristo já limpou o nosso pecado. A gente tem que ficar falando sobre pecado. É o contrário. É porque Cristo nos libertou dos nossos pecados que a gente tem que falar sobre pecado o tempo todo. A gente vai ver isso lá no final. Lá no final ele vai falar justamente sobre isso. Que o tempo todo a gente tem que estar estudando e entendendo como lutar contra o nosso pecado. Então, o segundo ponto aqui. Já vamos para o segundo, que ele vai explicar melhor todo o restante. Considerando que não há ninguém que faça o bem e não peque, então, todos nós sabemos que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que não peque. Todos nós somos injustos. Não há quem busque a Deus, como diz Romanos, Eclesiastes 7 também fala sobre isso. E que o melhor dos homens... Está no carro. Não há ninguém que faça o bem e não peque, e que o melhor dos homens pode, devido ao poder e sedução da corrupção que habita nele, com a prevalência das tentações, cair em grandes pecados e provocações. Deus tem, no pacto da graça, providenciado misericordiamente que os crentes que assim pecaram e caíram sejam renovados através do arrependimento para a salvação. Confuso, né? A linguajar mais antigo. Mas o que ele está colocando aqui para a gente? Não há ninguém que faça o bem. E o melhor dos homens, o homem mais limpo, o homem mais santo, pode ser, né? Isso com certeza pode ser que aconteça, pode ser que ele caia, ele peque de uma maneira terrível. Pode ser que em alguma hora ou outra ele caia de um pecado que talvez as pessoas nunca imaginavam que esse homem, por mais bom que parecesse, ele iria cometer esse pecado. A gente pensa assim, nossa, como que aquela pessoa que parecia tão justa, tão santa, pecou dessa maneira? Como pode ser que uma pessoa assim peque desse jeito? Mas a Bíblia nos ensina que todo crente, entre aspas, né, que a gente poderia chamar de carnal, todo aquele cristão que está vivendo uma vida longe de Cristo, se de fato ele é cristão, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser renovado através do arrependimento para a salvação. Então, se de fato ele é cristão, ele vai ser renovado. Ele vai ser trazido de volta por Deus. E ele vai então restaurar esta pessoa. Deus então vai restaurar esse crente. Então, a gente sempre tem que pensar que, na verdade, eu sempre gosto de falar isso, né? Apesar de que, humanamente falando, nós tivemos aquele momento que nós não éramos cristãos, então teve aquele momento em que eu não creio em Deus. Mas, na realidade, olhando de maneira como Deus olha as coisas, Deus já sabia que você ia ser salvo. Deus já sabia e já tinha predestinado que você seria salvo. Ou seja, se ele já sabia, então, no final das contas, em certo sentido, você sempre foi salvo. Em certo sentido, você sempre foi salvo. O que significa que o crente carnal, aquele cristão que já viveu uma vida firme no Evangelho e hoje caiu antes da sua morte,
Deus vai trazê-lo de volta. Deus vai trazer essa pessoa de volta, que nós chamamos de trazer de volta ao arrependimento. A pessoa se arrepender, então, dos seus pecados para ser salva. Então, quando nós falamos também, lá em Mateus 18, sobre a disciplina na igreja, fala justamente sobre isso. Quando Jesus fala sobre disciplina na igreja, ele diz, olha, vai, confronta aquela pessoa, se aquela pessoa não se arrependeu dos seus pecados, traga mais uma testemunha, se aquela pessoa não se arrependeu dos seus pecados ainda, traga a igreja, e se a pessoa não se arrependeu dos seus pecados, então considere aquela pessoa como não cristão, como gentil e publicano, para que quem sabe dessa maneira, ela então se arrependa e volte. Então, nós devemos fazer de tudo para que aquele crente que caiu, ele possa voltar ao arrependimento e viver uma vida com Deus novamente. Mas como nós sabemos se aquela pessoa era um crente ou não? Podemos saber? Eu posso saber se uma outra pessoa é cristã? Ter certeza absoluta? Posso ter certeza absoluta que a Priscila é cristã? Sim ou não? Estão dizendo que sim, né? Na realidade, a gente não pode saber de nada. Eu posso saber do meu coração. Eu sei que eu sou salvo. Justamente, João sabe dele. Então, cada um conhece o seu coração. A salvação que nós falamos, a salvação ela é individual. Ou seja, cada um sabe se é salvo ou não. Mas eu não posso saber e nem confirmar se vocês são salvos. Eu tenho que agir com vocês como se vocês fossem salvos, porque vocês estão dizendo que são. Então, por isso que eu chamo vocês de meus irmãos, por isso que eu chamo de vocês de crentes, de cristãos. Mas eu não posso ter essa certeza absoluta. E se vocês caírem, se um de vocês aqui caírem e pecarem e viverem uma vida longe do Evangelho, vamos colocar para vocês pensarem diferente, né? Se eu cair, se eu não me arrepender dos meus pecados, viver uma vida longe do Evangelho, o que você tem que fazer comigo? Depois de me expulsar da igreja, por ser um pastor que não segue a Deus, o que você tem que fazer comigo? Evangelizar. Muito bem. Evangelizar. E qual que é a forma que a gente evangeliza quem dizia que era crente? É a mesma coisa que a gente evangeliza quem nunca foi crente? A gente tem que sempre convidar para o arrependimento. Então a gente tem que sempre lembrar aquela pessoa daquilo que ela vivia antes e buscar o arrependimento para que ela se arrependa dos seus pecados, se arrependa da vida em que ela está seguindo. E por que eu posso fazer isso constantemente? Porque se de fato ele for crente, pode ser, se de fato ele for crente, uma hora ou outra ele vai voltar para Cristo. Mas se ele não for crente, ele não vai voltar para Cristo. Ele vai continuar vivendo a sua vida em pecado. Então, o meu papel é pregar o Evangelho para o arrependimento o tempo todo. A gente vai falar isso no final. Continuando aqui, daqui a pouco eu abro para perguntas. 3. Esse arrependimento salvífico é uma graça evangélica. É a graça do Evangelho. Ele cita aqui Zacarias e Atos 11:18. Pelo qual uma pessoa, sendo pelo Espírito Santo feita sensível aos múltiplos males de seus pecados, pela fé em Cristo, humilha-se por ele com a tristeza segundo Deus, odeia seu pecado e aborrece a si mesmo, orando por perdão e pela força da graça, com um propósito e esforço, através dos suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. O que esse texto então nos mostra? Esse texto nos mostra o que é o arrependimento e como que ele se aplica não só à salvação, mas também à vida comum. Primeiro ele fala que é uma graça evangélica, é uma graça que Deus nos dá.
Então, nos arrepender dos nossos pecados é uma graça, é um benefício que Deus nos dá. Não é uma coisa ruim. Arrependimento é uma coisa boa. Muitas vezes, quando a gente fala sobre arrependimento, a gente parece que sempre está falando sobre uma coisa como se fosse ruim. Eu me arrependo dos meus pecados. Mas se você está de fato arrependido, então isso já é um passo bom. E então ele vai falar que pelo Espírito Santo, a pessoa então é sensível aos múltiplos males dos seus pecados. Então, por meio do Espírito Santo, a pessoa entende que os seus pecados são muito grandes. A pessoa entende quão terrível é os seus pecados contra Deus. Então, quando a gente prega sobre o Evangelho, é até estranho muitas vezes quando a gente prega o Evangelho para uma pessoa e fala assim, olha, Jesus quer que você se arrependa dos seus pecados. Jesus quer que você confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí a pessoa sorrindo diz assim, não, eu sei, eu já me arrependi dos meus pecados. Não, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me quer bem. Peraí, alguma coisa está errada. Se o pecado na vida daquela pessoa não trazer dor, não trazer tristeza, tem alguma coisa errada. Será mesmo que ela se arrependeu de verdade? Por isso que ele diz, essa pessoa então, reconhecendo seus múltiplos pecados, ela humilha-se, ela vai se humilhar diante de Deus com a tristeza segundo Deus. Que tristeza é essa? A Bíblia diz que a tristeza segundo Deus é uma tristeza que não traz pesar, mas é uma tristeza que traz arrependimento. Então a pessoa ela precisa sim ficar triste porque cometeu um pecado. Ela precisa sim sentir o pecado doendo no seu coração. Então se a pessoa peca e aí simplesmente pede perdão, voltando lá para o exemplo de uma criança, né, que é mais fácil de entender. Uma criança vai e faz alguma coisa errada em casa, e aí o pai disciplina aquela criança, e aí a criança chega para o pai e fala, não, pai, eu estou arrependido. Não, nunca mais vou fazer isso, tá bom, pai? Super feliz e contente. Se a criança não ficar triste, e muitas vezes não chorar, quer dizer, a gente entende naturalmente que ela não está arrependida. Ela vai cometer aquele pecado novamente. É a mesma coisa com a gente. A mesma coisa. Se a gente não se entristece por causa do nosso pecado, por causa dos nossos atos pecaminosos, então tem alguma coisa errada. A gente tem que sim se entristecer, chorar por causa dos nossos pecados. Uma coisa interessante, que muitas vezes na igreja, a gente não está acostumado a pessoas chorando, né? Às vezes, a gente até acha estranho quando uma pessoa chora na igreja. Nossa, a pessoa está chorando. Dentro da igreja? Não, dentro da igreja é um ambiente feliz. É um ambiente alegre, um ambiente que a gente tem que celebrar a Deus. Que a gente tem que dar glória a Deus. Não é momento de choro. Mas, na realidade, dentro da igreja, é o momento onde a gente mais deveria chorar. Porque estamos colocando o nosso coração diante de Deus. Se a gente escuta uma pregação dura contra o pecado e não sente nada no nosso coração, nenhuma tristeza, só alegria, alguma coisa está errada. Ou é porque o pastor não está pregando a Bíblia de verdade, ou é porque o nosso coração não está submisso ao Espírito Santo e à vontade de Deus. Então, é uma tristeza segundo Deus. Nós devemos odiar o nosso pecado, passar a odiar o nosso pecado e aborrecer a nós mesmos. O pecado deve nos trazer aborrecidos. Quando a gente peca, quando a gente comete algum pecado, a gente pode falar, poxa, pequei novamente. Pô, que pena. Não, eu tenho que chorar porque eu cometi aquele pecado. Eu tenho que lamentar porque eu cometi aquele pecado. Eu tenho que odiar o meu ato pecaminoso. Eu não preciso me mutilar,
Eu não preciso dar chicotada nas minhas costas e ficar o tempo todo, passar o dia inteiro lamentando, mas eu tenho que sim chorar por causa do meu pecado. Mas depois disso, depois que eu chorar, depois que eu me entristecer, depois que eu odiar meu ato pecaminoso, depois de eu me aborrecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar pedindo perdão e força da graça de Deus. E aí que está o ponto. O arrependimento, a tristeza segundo Deus, é diferente de uma tristeza segundo o mundo. Porque uma pessoa sem Deus, quando ela comete alguma coisa errada, ela só fica triste. E a tristeza, na vida de quem não é crente, ela vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. A chegar a um ponto que a pessoa precisa de uma terapia, precisa de um acompanhamento, precisa até mesmo de uma terapia para a pessoa não se matar. Por quê? Porque a tristeza do pecado, sem a força de Deus, sem a graça de Deus, ela só é um peso. Ela vai pesando em seu coração. Mas a tristeza do pecado, segundo Deus, ela traz aquele peso momentâneo, mas quando nós oramos pedindo perdão ao Senhor, ela traz então alívio e alegria, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. E através então dos suprimentos do Espírito, eu posso então andar diante de Deus, agradando a Ele em todas as coisas. Eu passo então a viver agradando ao Senhor em tudo aquilo que eu faço. E quando eu cair novamente, eu vou me entristecer, eu vou chorar, mas eu vou me alegrar, porque eu tenho a salvação em Cristo Jesus. E assim é todos os dias. Todos os dias. Eu quero ler um texto rapidinho. Salmo 119, versículo 128, diz assim: Por isso, considero justos os teus preceitos. Vou ler novamente. Por isso, considero justos todos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Então, é isso que eu tenho que entender em meu coração. Eu considero justo a palavra de Deus, o caminho de Deus, e eu tenho que odiar todo o meu caminho de falsidade. Todos os dias eu tenho que odiar os meus pecados, tenho que odiar o meu coração hipócrita, tenho que odiar a minha própria vida pecaminosa. Mas todos os dias eu me alegro, porque eu sou conduzido pelo caminho justo, pela palavra de Deus, que é justa. Então Deus restaura a pessoa, Deus ele quer restaurar o cristão por meio do duro e difícil arrependimento. Arrependimento não é algo fácil, é algo duro e é difícil. E a pessoa então se volta a se esforçar para viver uma vida para a glória de Deus. E todos os dias se arrepende dos seus pecados, e todos os dias pede perdão ao Senhor, e todos os dias confessa os pecados, e todo dia vive uma vida nova. Se eu não tenho o costume, eu acho que uma das palavras que mais deve sair da boca do cristão é perdão. Uma das palavras que mais deve sair da boca do cristão é perdão. Não somente perdão a Deus, mas perdão ao próximo também. Muitas vezes nós temos o coração tão amargurado que nem perdão a gente pede, nem desculpa a gente pede. A gente é tão rancoroso, o coração ali tão duro, que a gente não pede perdão. Mas perdão deveria ser uma palavra que a gente mais falasse, mas um perdão verdadeiro. Não simplesmente perdão por qualquer coisa, mas realmente porque eu pequei, então eu vou lá e peço perdão. Eu confesso o meu pecado e eu peço perdão. Alguma pergunta ou acréscimo até aqui?
Não? Então tá bom. A gente vai agora para o 4 ponto aí. Ele explica um pouco mais sobre o que é continuar vivendo em arrependimento. Quarto, como o arrependimento deve continuar por todo o curso de nossas vidas, no que diz respeito ao corpo da morte e às inclinações dele, então é dever de todo homem arrepender-se de seus pecados, particularmente conhecidos. O que esse texto nos mostra, então? Que eu tenho que continuamente me arrepender dos meus pecados. Como eu já disse, todos os dias eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Quais pecados? Quais pecados eu tenho que me arrepender? Somente aqueles que as pessoas viram? E aí? Uhum. Justamente. Muitas vezes, o que acontece, principalmente no meio cristão, é que às vezes só há perdão na igreja, só há pedidos de perdão na igreja, quando a pessoa confessa, ou quando a pessoa comete um pecado que foi descoberto, né? Então, normalmente, o que é? Quando que é tratado uma pessoa em disciplina? Quando as pessoas descobriram aquele pecado. Aí, como que geralmente as igrejas disciplinam os membros? Você vai ficar, pelo menos lá em São Paulo, é costume falar que a pessoa vai ficar de banco. O que é ficar de banco? Não servir numa atividade. Justamente. Então, a pessoa não vai ser, você vai ficar de banco agora. Você era ministro de louvor, você tocava no louvor, agora, por causa do seu pecado, você vai ficar de banco. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente só coloca a pessoa de banco quando a pessoa começou um pecado terrível, né? Quando a pessoa cometeu um pecado que foi descoberto. Lá em Atibaia, eu achava interessante, acho bom a gente voltar a fazer isso também, viu, Priscila? Que era bem interessante, que eu aprendi isso com o pastor José Hilário, que é o que vai vir aqui na semana, não semana que vem, na outra. Sempre, antes de começar o culto, ele chamava o pessoal do louvor e aqueles que iam participar do culto, ele fazia uma oração antes, né? Antes de começar o culto, reunia o pessoal numa salinha, aquele que ia dirigir, o que ia pregar, o pessoal que ia servir ali na parte do culto, né? E aí, antes de orar, ele fazia uma pergunta. E aí, quando ele fazia essa pergunta, eu achava que era uma pergunta meio... só uma pergunta comum. Mas ele começou a perguntar mais sério. E o negócio começou a ficar meio tenso. E a pergunta era a seguinte: todos estão bem com Deus? Vocês lembram disso, né? Lembra bastante. A pergunta que ele fazia sempre era: todos estão bem com Deus? E algumas respostas, algumas vezes, a resposta era não. E se a pessoa respondia não, ela mesma entendia: hoje eu não vou louvar o Senhor. A pessoa ensaiou. A pessoa às vezes participou do ensaio do louvor, ou até mesmo ia dirigir o culto. Mas naquele momento ela não estava bem com Deus. E naquele momento ela falava: pastor, eu prefiro não servir a igreja hoje. Tinha um desfalque grande. A gente tinha que às vezes nos virar ali. Mas por que ele fazia isso? Por que José fazia isso? Porque se a pessoa não está bem com Deus, ela não tem que servir a Deus naquele momento. Ela tem que se arrepender dos seus pecados. A Bíblia nos diz que se a gente está em dívida com o nosso irmão, o que a gente tem que fazer? Deixar a nossa oferta e pedir perdão para o nosso irmão, se reconciliar com ele, voltar então, pegar aquela oferta e dedicar ao Senhor. Se a gente está vindo para o culto de domingo à noite com um coração rancoroso, com um coração não arrependido, com coisas a tratar, com pessoas que a gente tem que pedir perdão,
talvez seja melhor você, antes de começar o culto, vai lá e pede perdão para aquela pessoa. Ou então, pelo menos, diga, olha, eu preciso tratar alguma coisa com você. Depois do culto eu trato. Vamos cultuar ao Senhor. Depois do culto eu trato isso com você. Mas muitas vezes o que a gente faz, não, eu vou lá para o culto com um coração rancoroso, um coração amargurado, sem pedir perdão, e vou cultuar a Deus ali da forma como eu quero. Afinal, ninguém nem descobriu o meu pecado. Mas nós devemos um bicho. Nós devemos arrepender dos nossos pecados, não aqueles pecados que descobriram, mas eu tenho que arrepender dos meus pecados daquele pecado no íntimo do meu coração. Se descobriram o meu pecado, provavelmente foi porque eu já estava lutando contra esse pecado no meu coração há muito tempo. Então eu tenho que arrancar o mal pela raiz, não quando a raiz está grande, porque vai doer mais. Vai doer mais. Eu tenho que pedir perdão pelo meu pecado quando a raiz está pequena, quando não está encravada muito ali. E então eu peço perdão pelo meu pecado e trato o meu coração. Mas se eu esconder os meus pecados e não tratar os meus pecados naquele momento em que eu pequei, vai se tornando uma bola de neve, vai aumentando cada vez mais e vai se tornando algo grande. Até que então esse pecado ele é exposto para todas as pessoas. Mas nós deveríamos pedir perdão o tempo todo e confessar os nossos pecados o tempo todo. O meu sonho é ter uma igreja em que isso seja comum. Meu sonho é participar de uma igreja em que isso seja comum. Em que os irmãos cheguem um para os outros e falem, ora por mim porque eu cometi este e esse pecado. E a pessoa que eu vi, ao invés de julgar aquela pessoa, ao invés de fofocar, ao invés de falar para os outros, não, irmão, vamos orar aqui. Vamos orar por isso e essa conversa morre aqui. Eu posso te ajudar a lutar contra esse pecado. Isso é uma igreja saudável. Mas nós estamos numa igreja que ninguém confessa o seu pecado, há um problema. A gente não está criando uma cultura, então, de pedir perdão pelos nossos pecados. Mas tenho que me arrepender continuamente, todos os dias de minha vida, não por aqueles pecados que são expostos, mas por aqueles pecados que ninguém vê, a não ser Deus. E pedir perdão o quanto antes. 5. A gente vai caminhar para o final. Oi. Também. Mas ainda... Sim. Mas pode até ser um acréscimo aqui nesse texto, né? Por isso que esse texto não é Bíblia. Mas é bem importante, né? A gente tem que pedir perdão pelos pecados, até aqueles pecados que a gente nem sabe quais são. Aqueles pecados que a gente nem sabe que a gente cometeu. E muitas vezes, isso é bom de falar, que às vezes já sentiu chateado com uma pessoa, e aí você ficou bravo com aquela pessoa, e aí você ficou nervosa com ela. Aí quando você foi confrontar ela, você assim, meu irmão, estou chateado com você porque você fez isso e isso para mim. Aí a pessoa disse, eu fiz isso? Nem sabia que eu agi dessa maneira com você. Eu nem sabia que eu agi desse jeito. Então, me perdoa. Muitas vezes a gente fica tão chateado com as pessoas que pecam contra a gente, e às vezes ela nem sabe que ela pecou. Às vezes ela não tem nem noção de que ela te tratou dessa maneira. Às vezes é o jeito de falar, às vezes é a forma como ela falou, às vezes é um olhar que a pessoa às vezes estava... Isso é costume meu, né? Às vezes se eu fico sem óculos, eu vou olhar com cara feia o tempo todo. E tem gente que já passei um tempo sem óculos, nossa, mas só fica de cara feia. Mas é por quê? Porque sem óculos eu não enxergo. E às vezes a pessoa está achando que eu estou cometendo algum pecado, às vezes eu nem estou, ou às vezes estou e nem sei. Então eu tenho que pedir também perdão, não só pelos pecados conhecidos, mas por aqueles pecados que eu nem imaginava que eu tinha cometido. E mesmo que alguma pessoa te confronte e fale, você errou contra mim, ao invés de ficar se justificando,
Só peça perdão. Não, tudo bem, se você acha que eu pequei, então me perdoa. Me arrependo desse pecado, apesar de achar que não foi pecado, mas eu me arrependo desse pecado. Quinto, para analisar. Tal é a provisão que Deus tem feito mediante Cristo, no pacto da graça, para a preservação dos crentes para a salvação, que embora não haja pecado tão pequeno que não mereça condenação, contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. Isso torna necessária a constante pregação sobre o arrependimento. O que ele finaliza, então, falando sobre o nosso arrependimento? Primeiro, nós devemos lembrar que há a perseverança dos santos. Esse é um dos pontos futuros aqui. Não sei se é o próximo. Não. É um pouco mais para frente. Daqui a 2. Duas escolas bíblicas ele vai falar sobre a perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? É que por meio do pacto, quando uma pessoa ela é salva, por meio do pacto da graça, quando uma pessoa é salva, por meio de Cristo Jesus, ela sempre será salva. Uma vez salvo, a pessoa sempre é salva. No entanto, não há nenhum pecado pequeno, nenhum pequeno pecado que não mereça condenação. Por quê? Porque todo pecado merece um salário. E o salário do pecado é a morte. É o que ele fala lá em Romanos. Mesmo aquele pecadinho pequenininho, que ninguém nem considera como pecado, sim. Mesmo aquele mínimo pecado que você cometeu, aquela sonegação de imposto, que ninguém nem vai descobrir, aquele pecado contra alguma lei brasileira, algum pecadinho pequenininho no seu coração, uma mentirinha, ou você simplesmente pensou mal de uma pessoa, todo pequenininho pecado merece o quê? A morte. Mesmo que culturalmente as pessoas digam que não é pecado, se diante de Deus é pecado, é pecado. Isso é uma coisa importante, que muitas vezes a gente diz, né, pela nossa cultura, eu digo isso pela cultura paulista, e já há 4 anos aqui no Piauí, já conhecendo a cultura nordestina, piauiense, muitas vezes a gente fala assim, não, isso aqui não é pecado porque todo mundo faz, isso aqui é costume aqui no Nordeste. E daí? Se é pecado, é pecado. Se a cultura aprova, continua sendo pecado. Se é costume que as pessoas façam, continua sendo pecado. Pecado é pecado diante de Deus. Mesmo que a cultura aprove, mesmo que a cultura não ache algo tão terrível assim, ainda assim é pecado. Ainda assim é errado. E eu não posso cometer. Então, muitas vezes, no nosso coração, a gente tem que lutar contra a própria cultura. Mas todo mundo faz, mas é cultural. Sim. E eu vou ser diferente. E eu vou ser diferente disso. Porque eu sou cristão. A gente luta, a gente sempre está contra aquilo que as pessoas dizem que é normal, que é natural. Às vezes a gente pega assuntos delicados e assuntos pesados, e pecados pesados, por exemplo, como o aborto, que o aborto está entrando no Brasil e logo, logo vai ser algo cultural. Logo, logo vai ser algo normal. Logo, logo o aborto, espero que Deus não permita isso, mas pelo andar da carruagem, pelo que o Brasil tem se tornado, o aborto ele vai virar uma coisa comum. E você não cometer aborto vai ser o diferentão. E você ser contra o aborto, você vai ser diferente da cultura e do que o Brasil aprova. Mas não é porque a cultura e porque a lei diz que eu posso cometer. Então, mesmo que a lei brasileira diga, não, você pode fazer, ainda assim você não pode, porque a lei de Deus não permite. Outra coisa, por exemplo, é os jeitinhos brasileiros, principalmente os fiscais, né? A gente sempre dá um jeitinho ali para conseguir burlar
o sistema e não pagar imposto, ou sonegar os impostos, não pagar os nossos impostos corretamente, não declarar os nossos impostos, fazer de uma forma, ter um comércio grande, e aí coloca lá como se fosse uma MEI, uma microempresa, sendo que na verdade não é uma microempresa. E o brasileiro sempre dá o seu jeitinho para não pagar imposto. Se a gente é crente de verdade, a gente vai ter que pagar, a gente vai ter que buscar a lei e fazer aquilo que a lei obriga, aquilo que a lei manda, para não pecarmos, mesmo que a gente seja prejudicado. E ele também diz que, contudo, não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependem. Então, existe algum pecado sem arrependimento? Sim ou não? Existe algum pecado sem arrependimento? Como assim sem arrependimento? Existe algum pecado em que a pessoa, sem perdão, né? Existe algum pecado que a pessoa, mesmo se arrepender daquele pecado, ela não é perdoada por Deus? Existe? Só existe um pecado sem arrependimento, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É dizer que... Nunca sabe? A blasfêmia contra o Espírito Santo, o que está acontecendo naquele contexto ali? Eu não estou lembrando exatamente do versículo, então não vou abrir aqui, mas depois você pode pesquisar e ler. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus estava ali com os fariseus, e os fariseus estavam dizendo: olha, tudo o que você faz é segundo a ordem de Beelzebul. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus, as obras de Jesus, eram satânicas. Estavam dizendo que Jesus estava sendo mandado pelo próprio Beelzebul, pelo próprio Satanás, para cometer os milagres, para fazer os milagres, para libertar as pessoas, etc. E aí Jesus responde que não tem como ele combater dois reinos se enfrentarem, tiver divisão dentro desse reino. Então, ou ele é de Deus, ou ele é de Satanás. E ele então diz, mas tomem cuidado, porque o único pecado sem arrependimento é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? De acordo com esse contexto. É dizer que os atos que Jesus fez, na verdade, são de Satanás. Então, o que é? Você pode sacrificar, você pode cumprir toda a lei, mas se você considera Jesus e diz que Jesus não era Deus, e diz que Jesus não é o Salvador, então, consequentemente, você vai para o inferno. Então, você pode fazer muitas coisas boas. Você pode se arrepender de muitos dos seus pecados. Mas se você não se arrepender desse pecado, da incredulidade, da blasfêmia contra Deus, então não tem salvação. Por quê? Porque nós só somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Então, é o único pecado que a gente poderia dizer, não tem salvação para essa pessoa. Mas se a pessoa confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, se ela é verdadeiramente cristã, e ela comete o pior dos pecados que você possa imaginar, se ela se arrepender, vai ter perdão? E aí? Todo pecado que a pessoa fizer, tem esse aí que falou aí, todo perdão de Deus. Não, ainda nem não dá pra ser dizer assim. Mas quando o Espírito Santo, Que eu já vi dizendo assim, que se Hitler se arrependesse e fosse cristiano, mas eu não consigo. Não consigo. Foram muitos anos de pura maldade. Ponto, aí está o ponto que a Bibi colocou. A Bibi falou assim, a gente, na teoria, a gente aceita isso, né? A gente aceita que qualquer pessoa, por mais terrível que ela seja, se ela se arrepender dos seus pecados e pedir perdão ao Senhor, ela vai ser perdoada e vai ser salva.
Mas qual a pior pessoa que a gente conheceu? Apesar de talvez não ser a pior pessoa que existiu na face da Terra, mas a gente coloca como título de ser a pior pessoa na face do mundo. Já teve pessoa que matou mais do que ele, mas a gente coloca Hitler como a pior pessoa que existiu no mundo. Se Hitler se arrependeu dos seus pecados se ele se arrependesse dos pecados antes de morrer, ele poderia ser salvo? E aí? Na minha cabeça, não merece, não. Aí a gente diz, não merece. Eu não sou. Se pediu perdão antes de morrer, Justamente. ele pode ser salvo. O que provavelmente não aconteceu. Por que provavelmente não aconteceu? Porque, pelo testemunho, pelo escrito de Hitler, Hitler disse que não se arrependeu de nada do que ele fez, e ele então se matou, com um tiro na cabeça. Matou a esposa e depois se matou, com um tiro na cabeça lá no bunker. Depois você pode assistir um filme e história sobre isso. Então, possivelmente não se arrependeu. Então, acho difícil encontrar Hitler no céu. Mas, se uma pessoa tão ruim quanto ele chegar no final da sua vida e pedir perdão pelos seus pecados, ela pode ser salva. Ela pode ser salva. Mesmo que tenha sido a pior pessoa neste mundo, ela pode ser salva. Não há nenhum pecado tão grande para Deus. Na verdade, todos os pecados para Deus, obviamente, né, quando a gente canta até, tem uma musiquinha lá que a gente fala que é existe pecadinho nem pecadão. Existe pecadinho e pecadão no sentido humano. Então, é diferente eu, por exemplo, pensar em matar uma pessoa e eu matar uma pessoa. Jesus diz, se você pensar em matar uma pessoa, o que acontece? Você já matou ela no seu coração. Você já é um assassino. Então está colocando, você já é um assassino porque você matou ela no seu coração. Mas o que muda? As consequências humanas. O que muda é isso. Eu não vou ser preso porque eu matei uma pessoa no meu coração. Não vou ser preso por causa disso. Mas eu vou ser preso porque eu matei uma pessoa. Então o que muda é isso. Humanamente falando, existe pecadinho e pecadão no sentido das consequências deles. Mas no nosso coração e diante de Deus, não existe pecadinho e pecadão. Diante de Deus, pecado é pecado. E qual a consequência única do pecado? A morte. A pessoa pecou, morreu. É literalmente isso. Hoje à noite, a gente, no culto, a gente vai falar sobre o pecado de Caim, justamente sobre o assassinato de Caim, que assassinou Abel. E o pecado dele é o mesmo tipo de pecado, por exemplo, de Adão e Eva, que simplesmente comeram de um fruto. É a mesma porcentagem de pecado. Os dois merecem a morte. Então, não existe nenhum pecado tão grande que Deus não possa perdoar. E eu tenho que entender isso todos os dias. Agora, isso para mim, acreditar nisso, eu posso olhar para essa frase, né? E o que a palavra de Deus diz, e falar assim, então, já que é assim, eu vou viver a minha vida em pecado. Já que Deus pode perdoar os piores pecados que eu poderia cometer, e uma hora Deus vai me restaurar, então eu vou viver a minha vida da forma como eu quero. Que a gente falou no início, que se a pessoa se arrependeu uma vez na vida, de verdade, ela vai viver uma vida em arrependimento. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que agradar somente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? O que ele está dizendo então? Se você se arrependeu uma vez dos seus pecados, confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, foi batizado com Cristo, não só o batismo físico, mas o batismo do seu coração, então você não vai continuar vivendo em pecado. E como diz João, a pessoa que vive em pecado não conhece a Deus. Então o que nós devemos fazer? Continuar
vivendo uma vida de arrependimento, constante arrependimento. E por isso ele fala no final, encerra dizendo: e se torna necessária a constante pregação sobre arrependimento. Em todo culto, em toda pregação, toda escola bíblica tem que ter convite ao arrependimento. Não é apelo, mas é convite ao arrependimento. É falar para a pessoa que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Se a pregação ou o estudo bíblico, ela encerra simplesmente sem esse coração de você precisa se arrepender dos seus pecados, para mim, ela não foi uma boa pregação. Uma pregação expositiva, ela deve terminar com: o reino de Deus está próximo, arrependa dos seus pecados. Confesse Cristo como seu Senhor e Salvador. Mesmo sendo cristão, arrependa dos seus pecados e confesse a Cristo. Então, algumas maneiras como nós podemos ouvir constantemente a pregação do Evangelho. Primeiramente, pregação expositiva. É muito bom que eu escute pregações não somente no culto de domingo à noite, mas durante a semana é muito bom eu escutar novamente o culto aquilo que foi pregado, ou então buscar na internet boas pregações de boas pessoas, e hoje, graças a Deus, a gente tem esse recurso, boas pessoas durante a semana para ser alimentado com pregações. Segundo, participar de fato da escola bíblica, tanto da igreja aqui, e tanto eu posso pesquisar cursos, ou até mesmo algo mais teológico na internet, escolas mais teológicas, escolas bíblicas mais teológicas, para entender o que é o Evangelho e o que é me arrepender dos meus pecados. Eu também preciso participar de discipulado. Uma coisa que eu tenho entendido e eu tenho tentado buscar ainda mais, e conversando com alguns pastores também a respeito disso, é o quanto que o discipulado ele muda os membros da igreja e muda uma igreja. Deveria ser natural de uma igreja ter discipulado o tempo todo. Você deveria ser discipulado por alguém, e se você é crente de verdade, deveria estar discipulando uma pessoa. E é algo que nós devemos também buscar, porque nos ajuda na vida de arrependimento. E por fim, reuniões de homens e mulheres, que as mulheres estão dando de 1000-0 nos homens, mas reunião de homens e mulheres também são importantes, porque é nesse momento em que nós podemos arrepender dos nossos pecados e confessar ali com nossos irmãos. Amém? A gente já passou do nosso tempo, então vamos orar? Se tiver alguma dúvida, depois a gente senta e conversa, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos confessar os nossos pecados ao Senhor e o Senhor nos escuta e nos perdoa. Ó Deus, temos o coração tão duro, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor quer amolecer o nosso coração e é o mais interessado em fazer com que a gente se arrependa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, pedimos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso coração para entender o quanto que o nosso pecado ele é dolorido e precisamos nos arrepender de fato de todos eles. Ó Deus, nos ajude a confessar os nossos pecados a Ti, aos nossos irmãos, para sermos perdoados pelo Senhor. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.